Bom, chegou a hora da gente mergulhar fundo agora no if e testar algumas possibilidades que ele oferece e até fixar esse conceito com mais fixação na mente, beleza? Então vamos só relembrar que no caso do se, do if, ele tem o se uma condição é verdadeira, ele faz algo, se não, ele faz outro, beleza? Isso também pode ser reescrito a estilo lá JavaScript, que é if expressão faz algo, se não faz outro. Lembrando que essa expressão aqui, para executar esse primeiro bloco, ela precisa ser verdadeira, beleza? E que também nós podemos utilizar diferentes tipos de comparação. Comparação igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual, e também as comparações lógicas e, and, ou, or, ou no, not, beleza? E agora, como exercício, a gente vai incrementar o nosso Olá Mundo fazendo um sistema de tradução de olás. Então, se por exemplo a gente quer falar olá em português, a gente vai mostrar na tela olá. Se a gente quiser em inglês, a gente vai falar hi, francês, salut, e inglês, hola. Então, o que acontece? Dentro da tabela de idiomas, a gente vai ter esses códigos aqui, beleza? Por que é importante ter os códigos? Para evitar que o usuário, por exemplo, digite português minúsculo ou sem acento. Lembrando que, se a gente for fazer o operador de comparação de texto, lembrando que a gente pode fazer as comparações não só numéricas, mas também textuais. Se o usuário digitar isso não exatamente como está, ele vai cair no else e daí logo o nosso exercício não vai funcionar. Então vamos focar em receber os códigos dos olás, dos respectivos olás, beleza? Bora pro código então, vamos abrir aqui o nosso editor, lembrando que eu já estou com o arquivo salvo e a linguagem selecionada. Para poder fazer isso, você tem dúvidas, volta algumas aulas, beleza? Mas basicamente é eu clicar aqui, selecionar HTML e salvar o arquivo como .html. A partir do momento que eu salvei, eu arrasto para o Google Chrome, ele vai aparecer aqui o endereço do meu arquivo e nesse caso aqui a tela vai ficar branca porque não tem nada ainda, ok? Eu vou começar digitando aqui HTML, dentro do HTML eu vou colocar o meta UTF, beleza? Com esse texto aqui, e aqui a gente vai colocar a tag script. Lembrando que tudo que está aqui como texto não faz parte da programação, é só uma dica para o Google Chrome que ele deve executar um programa ali a hora que você abrir o arquivo, fechou? Vamos lá então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Para poder fazer aqui a nossa seleção de idioma, primeiro eu vou colocar o idioma aqui que eu quero, no caso seria português, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, if idioma igual a português, o que eu preciso fazer? Eu preciso então escrever na tela aqui o nosso olá. Fechou? Então, basicamente, um programa bastante simples. Lembrando que o if, ele tem esses parênteses que não são os parênteses os parênteses da precedência a precedência de operadores, mas sim para avaliação dessa expressão. Tá? Então eu tenho uma expressão aqui em que eu uso o operador igual. No caso, o idioma aqui, ele ficaria dessa seguinte forma, tá? Só para a gente colocar aqui e começar a pensar. PT é igual a PT, beleza? Lembrando que ele também compara aqui valores textuais, não precisa só apenas valores numéricos. Então essa expressão aqui vai retornar true, logo ele vai dizer olá para a gente. Fechou? Outro detalhe importante do if, que o if executa entre blocos. Então, se eu colocar essas chaves aqui, eu vou forçar a execução desses códigos e que eu também posso colocar outros códigos aqui, beleza? Então, assim, não ache que o if é limitado, tá? O if, pelo contrário, é bastante flexível. Então, vamos lá. Eu salvei o arquivo aqui, tá? Pressionei Ctrl S ou cliquei aqui em Save, fica ao seu gosto. Chegando aqui no Google Chrome, eu pressiono o F5 ou Ctrl R e veja que ele vai escrever pra gente aqui o olá. Legal? Ele escreveu olá bem pequenininho, que na minha tela tem uma alta resolução. Então ele escreveu olá lá, só você imaginar que ele escreveu olá. Beleza? Agora veja que a gente ainda precisa colocar aqui dentro da nossa tabela mais outros idiomas. Vamos colocar aqui o inglês. Como que ficaria o inglês? Lembrando que
dentro do if, beleza? Eu tenho essa situação, eu tenho o if e eu tenho o else. Mas se eu quiser misturar os dois, fizer um if com else, como que isso aqui ficaria em termos de código? Eu posso fazer isso daqui, ó, else if, beleza? Então, veja que caso ele não seja o idioma PT, ele vai fazer um senão, mas é um senão classificado, não é qualquer senão, não é todas as outras opções, é somente a opção que eu testar nessa expressão. Então, nesse caso aqui, eu vou testar se a expressão é o EN, ok? Eu vou só apagar isso daqui. E agora eu vou colocar aqui, nesse caso, o alert. Lembrando que dentro da nossa tabela, quando é EN, a gente fala hi, ok? Então a gente vai colocar aqui o hi. Legal? Eu vou manter aqui o português, vou executar de novo e ele mostrou o olá aqui pra gente. Se eu colocar agora aqui essa possibilidade para EN, ele vai mostrar aqui o hi. Só que, como você já percebeu, ficar trocando aqui deixa esse programa pouco flexível. A gente vai colocar aqui o prompt, que foi um dos comandos que você já aprendeu no passado. Então a gente vai colocar aqui, ó, por favor, digite o idioma, o código do idioma. Código do idioma. Beleza? A gente vai executar novamente, ele vai perguntar o código do idioma, eu vou colocar aqui o PT, beleza? Ele vai dizer olá, eu vou executar novamente e ele vai perguntar para mim, vou colocar o N e ele vai escrever hi, ok? Só que agora, provavelmente você esteja se perguntando se por um acaso ele digitar outro idioma, outro código de idioma, ou se ele errar. Vamos supor que ele digitou qualquer código de idioma aqui. Ele digitou aqui, sei lá, XX. O que o programa vai fazer? Não vai fazer nada, beleza? Por quê? Porque esse else aqui, ele é um else classificado. Ele é um else com um if. Então ele vai verificar. O idioma é PT? Não. O idioma que a gente colocou lá é XX. Não executo isso. Então ele vai perguntar, se não é o idioma EN, não é o idioma EN. Então logo ele passa e ele chega ao fim da execução. Para que a gente possa fazer um bloco padrão, eu posso ainda adicionar um else final, em que eu posso colocar aqui, ó, alert, código do idioma não reconhecido. Fechou? Então, se a gente salvar e executar aqui novamente, eu vou digitar XX e ele vai aparecer para mim. Código do idioma não identificado. Então, veja que eu posso fazer uma primeira avaliação. Se isso aqui for verdadeiro, eu posso fazer as avaliações subsequentes. Eu posso não ter nada ou eu posso ter elses especializados com o if, ou eu posso ter um else padrão, que é o else que vai pegar tudo que não for verdadeiro, ou também eu posso misturar tudo, beleza? Mas vamos lá que a gente precisa ainda finalizar a nossa tarefinha. A gente precisa ainda colocar francês e espanhol, beleza? Para fazer isso, veja que ele está abrindo um parêntese aqui e fechando. Para a gente adicionar mais um bloco, a gente pode colocar else if e a gente vai colocar aqui, ó, idioma igual a fr. Vamos abrir um código e ele está fechando. Veja que é comum a gente manter as coisas identadas e é muito importante. Por que que é importante? Se você manter isso daqui, beleza, alinhado ou até fora do alinhamento, visualmente ele não vai mostrar para você que esse alert está contido no if, beleza? Então veja que se eu tirar da indentação e salvar, ele já ajusta aqui para mim o Visual Studio Code se ele tiver configurado para isso, beleza? Configurado para essa formatação. Se ele não tiver configurado, não tem problema. Basta você identar com 2 espaços. Visualmente faz muita diferença. Na execução, não, tá bom? Então, se você deixar o seu programa assim, ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que, visualmente, é importante você entender que esse código aqui só executa dentro desse bloco aqui, beleza? Vamos lá, vamos colocar agora aqui os próximos, que seria salute. E aqui ainda a gente vai colocar mais um if. Veja aqui, eu vou pegar a abertura desse bloco e o fechamento deste e vou colocar mais else if, beleza? E vou colocar aqui, ó, idioma igual a ES, beleza? Vou abrir aqui e vou fechar. Eu vou colocar aqui o else
beleza? Nessa mesma linha. E aqui a gente vai colocar o alert e eu vou escrever roll-up. Ok? Vamos lá. Então a gente tem PT, EN, FR e ES. Vamos fazer agora o teste. Pressiona F5 e ele vai perguntar o código do idioma. Português, olá, pressiona F5 de novo. EN, hi, pressiona F5 de novo. FR, salut e ES e colocar o olá. E agora a gente vai colocar aqui italiano, por exemplo, IT, e ele vai falar que o código do idioma ele não está reconhecido, beleza? Lembrando novamente, né, que a execução do if ela não ele não para no próprio if, que ele vai executar o desvio e logo ele vai executar o código seguinte, tá? A gente vai colocar aqui, ó, só um alert para lembrar que execução continua, beleza? Eu vou salvar aqui, Ctrl S, vou executar novamente, eu vou colocar aqui código português, ele vai escrever olá e vai mostrar a execução continua, beleza? Então isso torna o seu programa bastante inteligente, respeitando as limitações de tecnologia. Lembrando que, apesar dele executar esses desvios de fluxo aqui, de execução, isso aqui não é inteligência artificial. Não chame isso daqui de inteligência, ou então, se você quiser chamar isso de programa inteligente, com essas ressalvas que eu já comentei para você, beleza? Com isso daqui, mostra o poder do if e mostra como ele deixa o nosso programa inteligente e flexível para que ele possa tomar decisões baseado nas expressões que a gente coloca aqui. Lembrando de novo que as expressões eu posso adicionar expressões lógicas aqui. Então, para adicionar uma expressão lógica, eu preciso fazer como a gente fez na aula anterior. A gente pode colocar o AND, a gente pode colocar o OR, beleza? E lembrar de que essas expressões também respeitam uma precedência, fechou? Então é isso. Vamos para a próxima aula. Treina, eu vou deixar anexo esse programa aqui, beleza? Para você fazer eventualmente alguma correção aí dentro desse código, mas não deixe de digitar literalmente junto aqui comigo para poder fixar isso e fazer esse exercício mental para que você esteja preparado para os projetos. Sim, os projetos, que esses projetos vão exigir esse conhecimento, porque até agora a gente está tendo uma aula um pouco mais teórica, fechou? Um abraço então, até a próxima.